Mas pronto, então, avançando com as recomendações, porque isto é muito livro, temos a deusa seguinte, que é Aphrodite. Em Aphrodite temos Read a Book with Romance. Of course, the goddess of love requires a romance, but remember that Aphrodite always says, love is love. Get it? Portanto, todo o tipo de romance, não no sentido romance novel, mas romance, é aceitável aqui. Eu gostaria de começar a minha recomendação com um autor português. Antes de fazer a tua recomendação, vou só dar o exemplo de Love is Love. Love is Love, exatamente. Uma excelente recomendação, tenho no Webtoon para ler. Lá está a coisa boa do Webtoon. A coisa boa do Webtoon. Também tenho uma do Webtoon para recomendar, mas já vamos aí. Portanto, tenho... a minha primeira recomendação seria, então, um autor português que me foi apresentado pela Anatomia do Livro, que foi daquelas recomendações que foi na minha cabeça, que foi O Pecado de Porto Negro. Eu depois cheguei a comprar o livro físico, eu dei à minha mãe para ler, e a minha mãe, ai tal, mas olha que não ando com muita paciência, eu sei que devorou o livro num dia. Num dia, gente, ai tal, tem muita paciência, pegou, não parou, né? Porque é mesmo isso que acontece com este livro. A escrita é simplesmente fantástica, a história é sobre como que uma ilha imaginária ali na América Latina, América Latina? Sim, América Latina. Pronto, e com aquele calor, não é? Toda aquela cultura e afins, uma cultura muito mais relaxada, e há toda uma história de amor. Aliás, vulgo que este dá para fazer batota, porque tem um elemento de vingança. Era por acaso que eu estava a pensar. Tem um elementozinho de vingança, exatamente. Aquilo que eu me lembrava da sinopse. Sim. E portanto acho que é uma recomendação muito boa para se fazer e também para promovermos os autores portugueses. Vamos falar obviamente de muito autor estrangeiro e obras fantásticas, mas também é preciso falarmos dos nossos autores e que efetivamente têm obras fantásticas mesmo. Este também tenho, mas ainda não li. Tenho, mas ainda não li. Tenho nas estantes aqui ao lado, ou seja, não nas minhas. Eu acho que este livro vai ser um daqueles em que tu vais começar e não vais parar. Cheira, não vais dormir. Ah, bem. Ficou o aviso. Challenge accepted. Challenge accepted, exatamente. E depois, então, Love is Love. Vou recomendar o The Song of Achilles, que está uma história muito bonita. Não leiam o Silence of the Girls antes, porque senão, não é? Cenas vidas de Corina. Está marcado como lido, mas eu ainda não terminei de ler. É assim, será que ela vai dizer aqui alguma batota de alguma categoria? Realmente não estou a ver. Mas, ok, é outro tipo de batota. É outro tipo de batota. Portanto, este é mas dá para fazer batota, porque isto é um retelling. Dá para outra categoria. Para uma categoria mais lá à frente. Mais lá à frente. Isto dá para fazer batota com retelling, que é um retelling de Achilles. E toda a sua história e a relação que não só é descrita nos clássicos, foi como que reimaginada, ou se calhar é a história verdadeira, não sabemos, não é? Reimaginada com Patroclus, que era um amigo dele e companheiro de armas, mas se calhar seria algo mais. Portanto, exato, tem ali Dizem as más línguas que sim. Dizem as más línguas que sim, exatamente. Eu acho que está uma história de amor muito bonita, se bem que obviamente Achilles, como seria de esperar, tem algumas red flags.
Só algumas? Só algumas, não é? Só algumas. Tem elementos de vingança também. Tem elementos de vingança. Exatamente, pois tem. Isto dá para fazer 3! Isto é um 3 em 1, gente, estão a ver? Traduzido para português também. Está traduzido em português, portanto vocês podem ler. O audiobook também é muito bom de se ouvir. Estava a ver, estava a tentar pensar mais coisas, mas não queria dar assim grandes spoilers, mas... Assim, se vocês conhecem a história da Odisseia, ou se já viram filmes que falam sobre a Guerra de Troia, obviamente que há muita coisa em relação à história do livro que vocês já sabem. Portanto, é impossível ler algumas coisas sem saber alguns spoilers. Sim, exatamente. Mas o que eu não queria dar spoilers é o twist que a autora deu, porque ela deu o seu twistzinho e é por isso que eu adoro retellings, é o twist que a pessoa vai dar àquela história. E assim, logo assim de rajada, vou-te dizer que está ali, é o The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mas ainda não li. Mas é uma história muito boa. Mas é assim, eu muito honestamente eu recomendo qualquer livro desta autora. Porque pronto, não é vidas. Taylor Jenkins Reid, na Terra, Deus no céu, portanto é isso. Adoro a escrita dela, é só fantástica. A forma como ela consegue até tenho em português. Esse é português? Só. Uau! Comprei para a minha mãe ler. E a tua mãe gostou? É muito bonito, é mesmo muito bonito. Olha, ainda bem que me dizes que eu assim ofereço à minha mãe. Acho que sim. Agora estava a confirmar se estava a traduzir, acho que está. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Tá. Confere, está traduzido. Portanto, este livro é sobre uma estrela de cinema de Hollywood nos anos 50, a passar ali os anos 50. Obviamente passa por várias décadas, quase como passamos a vida dela, que é Evelyn Hugo, efetivamente. E acompanhamos, não é, na sua vida e nos seus casamentos e nos seus amores e desamores. Mas, aliás, eu acho isto mal, porque diz ali LGBT, mas isso é auto-spoiler, pá. Isso é auto-spoiler. Eu não estava a comentar. O Goodreads a spoiler a gente. Exatamente, eu não estava a comentar exatamente porque já sei que é um spoiler. É sério. Pronto, anyway. Mais ou menos não te diz qual letra da LGBT é que é, porque então aí é que era mais... Está certo. É assim, tem as outras personagens, não é? Lá está, não posso dizer assim muita coisa. Mas pronto, a forma como a Taylor Jenkins Reid, a autora, descreve e trabalha na sua escrita a emoção humana é só fantástico, eu adoro sempre. O audiobook também está muito bom porque é full cast, tem vários narradores. Também está um audiobook bom se vocês quiserem ouvir nesse formato. E pronto, em termos de romances tenho isto, mas gostaria de adicionar aqui uma cómic em termos de romance, que é Let's Play. Let's Play. Let's Play. É assim, está disponível no Webtoon, free. É uma pena não existir em livro mais acessível. Mas existe. Está não é assim tão acessível quanto isso. Não é? É acessível, okay. Desculpa, não percebi que era este tipo de acessível. Pois, não percebi. Exato. E compras em qualquer sítio também. Sim, também, não é? Pronto. Porque, se não está assim para adicionar ao carrinho e comprar logo, pronto, torna-se complicado para mim e tal. Eu não gosto de coisas simples. Mas esta história é sobre a Sam, que é uma game developer, e eu não consigo descrever muito mais o que é esta comic, vocês têm mesmo que ler porque é só fantástica. Não é meramente um romance, tem elementos, mas é um comic sobre descoberta pessoal
sobre vários issues, desde de saúde mental, seja depressão, ansiedade, seja trauma, seja PTSD, mas descrito e acessível de uma forma fantástica. Ela é capaz de não ter numa página de cómic, ela está a descrever o sentimento, por exemplo, de depressão, como nos pesa, como nos escurece e não sei o quê, mas não tem palavras. Mas tu só com aquela imagem, com aquela ilustração, tu sabes, tu sentes. É só fantástico. Eu cheguei a uma parte... Não estou atualizada. Não estás atualizada? Não estou atualizada. Eu a primeira vez que li assim logo muitos capítulos de rajada, eu cheguei a uma parte e comecei a chorar. Foi mesmo muito poderoso para mim. Do que está atualizado de momento, quem está a ler e está atualizado está com medo. É só isso que eu vou dizer. Nós estamos com muito medo. A Xinha atualizou-se. Foi a primeira coisa que ela mandou mensagem. Estou com medo. Pronto, eu já na altura, na parte em que fiquei, que eu não me lembro na altura se li tudo aquilo que estava disponível ou não, mas tenho ideia que quase tudo, já foi há um ano ou dois. Vais ter muito para te atualizar. Pronto, eu também gosto de ler assim portanto, quando for para ler vai ser de rajada. Mas sim, de capítulo para capítulo a pessoa fica ali agarrada à cadeira e o que é que vai acontecer a seguir? É só fantástico. Eu recomendo vivamente. É suposto neste formato haver esta componente de ficar a aguardar pelo próximo capítulo. Sim. Eu por acaso eu gosto disso no Webtoon. Apesar de, obviamente, uma pessoa quando está embrenhada na história fica irritada, não é? Mas... O carneiro só. Tem que esperar uma semana, ou às vezes meses, quando eles fazem aqueles interregnos. Os interregnos. Eu quero saber já. A cena do Webtoon é essa, que saem episódios todas as semanas, mas eu gosto para mim, porque, por exemplo, o Let's Play sai às terças, e portanto eu já sei que as minhas terças vão ser fantásticas, porque vão começar com Let's Play. Eu vou tomar um pequeno almoço e vou ler Let's Play. Mas pronto, é uma das minhas recomendações. E eu lá está, há várias séries do Webtoon que recomendo vivamente. Eu acho que o Webtoon não é falado o suficiente em Portugal, mas devia, porque é só fantástico. Tem muito, muito bom artista lá, simplesmente fantástico. Agora vou para uma das minhas recomendações. É um romance. Joanne Harris. Não convencional. Tem parte romântica também, de estar a falar aqui para estas. É um dos meus romances preferidos. Mas não é convencional. É uma das minhas autoras favoritas também. E pronto. Não vou adiantar muito sobre o livro. Existe em português. Eu li em português. Ok. O inglês penso que não seja muito difícil de ler. A escrita dela é... Nestes romances passados em França é relativamente acessível. Noutros pode não ser tão acessível quanto isso. Enfim. É uma autora que a maior parte das pessoas conhece. É a saga ou a série do chocolate. Também gosto, mas gosto mais da Praia Roubada. Deixa se aparece aqui o outro, que também é um dos meus livros favoritos, romances favoritos. Agora está-me a aparecer em inglês, mas já me dá para a edição portuguesa. 5 quartos de laranja, que tem uma componente histórica durante a Segunda Guerra Mundial, para quem também gosta de ler às vezes coisas nessa temática. Nessa temática. Olha, e será que dá para fazer batota e adicionar à categoria com guerra? Eu penso que sim. Como é relevante, apesar de ser... neste caso, nós temos acesso às memórias da personagem principal. Mas eu penso que sim.
porque é uma componente muito importante para a história. Estava a pensar se tínhamos alguma coisa que desse para ligar com comida, mas não temos nenhuma categoria. Porque não, qualquer um dos livros, tanto o chocolate como os 5 quartos de laranja está muito ligado a sensações relacionadas com comida. As descrições da Joan Harris com comida são... Ela sabe o que é que está a falar. Fica para a próxima maratona quando adicionarmos algum deles com comida. Exato. Ora, outros romances. Pensar. Tenho que falar naquela altura que eu falo sempre, não é? Para quem gosta de coisas mais românticas. Já sei quem é que vais falar, exatamente. Qual era o que me tinhas recomendado? Já não me recordo. A mulher. Obsession. Era The Obsession? Exatamente, o The Obsession. É um dos meus favoritos dela. The Obsession, exato. Olha, estava ali a Jennifer L. Armentrout. Desculpa, vamos seguir à frente. Pronto, este acaba por é um thriller romântico, que é tipo... O quê? Está ali, romantic suspense. Exatamente. Tem uma componente de thriller. Pronto, existe parte de crime e depois existe toda a outra parte romântica mesmo, pronto. Melosa, às vezes. Não é dos piores. Não é dos piores. Existem coisas ainda com mais mel. Aceitável. E qual é o outro? Para contrabalançar ali o thriller, não é? E o suspense. Exato. Estava a lembrar-me ali do outro que eu gosto dela, que também foi... Este já existe em português. E o outro que foi traduzido há pouco tempo. Sheltering Place. Também tenho esse. Também me disseste para ler esse. Este foi recentemente traduzido para português. Ok. E para mim, são os 2 melhores dela. Este acaba por falar um bocadinho também de personagens com stress pós-traumático, porque as 2 personagens principais são sobreviventes de um atentado num centro comercial. Ok. E pronto. Mais tarde na vida vão se encontrar. Exatamente. A melhor personagem de todas é a avó da personagem principal. A senhora tem assim, tem garra. Quando for grande, quer ser como essa senhora. Gosto disso. São livros que são fáceis de ler, existem audiobooks, existem em português, portanto, para quem queira uma leitura assim... Assim brilharem num livro, não é? Para não pensarem muito. Pronto, tanto este como o outro têm algumas partes mais pesadas, são as partes mais do thriller, ou as partes mais do crime, mas pronto, isso depois depende de cada um. se são partes que conseguem ler ou não conseguem ler. Não é gráfico como outros tipos de thrillers que são mais com um elemento mais gore. Sim, não há. Pode haver alguma violência, mas também não é nada de extraordinário. Por exemplo, pelo menos para mim, mas também a minha sensibilidade se calhar não é muita. Exato. Mas isso, enfim. Sim, de romance é a única coisa que eu me estou a lembrar. Ok. Já temos bastantes... Poderia falar também no Seven Waters de Juliette Marília, mas vou guardar isso para outra categoria. Guarda para outra categoria, pronto.